Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Papo MedCode, nosso bate-papo semanal sobre algum tema médico relevante na nossa prática, onde eu, Dr. Áureo do Carmo, e meu amigo Dr. Guilherme Almeida fazemos aí um apanhado geral aí sobre algum tema médico. E hoje vamos falar sobre um tema que tem uma sazonalidade, tem sua importância e epidemiológica, inclusive, né, nos extremos da faixa etária, vamos dizer assim, e um tema que é recorrente, né, Todo uma mundo queixa já teve, recorrente, né? todo mundo Quem já nunca? teve. Quem nunca? Vamos falar sobre o que hoje, doutor Hoje a Guilherme? gente vai falar sobre diarreia, né? Diarreia é um tema muito importante na medicina, sobretudo nas emergências, porque hoje em dia diarreia, o pessoal corre para emergência mesmo, né? Nível ambulatorial também relevante. É um tema super importante. Tenho certeza que a gente vai fazer um grande papo médico de hoje. É um tema, é uma queixa muito comum, né? E para não ser diferente, a gente tem que definir, né? O que é diarreia, né? Eu dou essa aula na universidade, diarreia. Aí eu sempre pergunto, o que é diarreia, gente? Aí as pessoas começam a responder e a gente forma uma resposta melhor. Diarreia é uma alteração das fezes em relação à frequência das evacuações e consistência das evacuações. A consistência se torna menor, pastosas, líquidas, e a frequência se torna maior. Existe um hábito intestinal, cada um tem um hábito intestinal. Tem gente que vai ao banheiro uma vez a cada 2 dias, tem gente que vai ao banheiro uma vez todo dia. A diarreia, né, ela tem uma elevação de frequência e geralmente é de 3 vezes acima que a pessoa vai ao banheiro evacuar, né? E há uma redução de consistência. Então, nada mais é do que a diarreia, o aumento da frequência e a redução da consistência. E aí, dentro da semiologia, a gente começa a dividir grupos, né? A medicina é assim. A gente divide grupos. Existe a diarreia crônica, existe a diarreia alta, existe a diarreia baixa, existe a disenteria. E aí a gente pode pincelar um pouquinho de cada um desses aqui, né? A diarreia, ela é dita aguda quando ela tem menos de 7 dias. Prolongada quando é 7 a 14 e crônica quando ela tem mais de 14. Tem gente que só divide em aguda e crônica. Isso. Qual é a relevância de você classificar se é agudo, subagudo ou crônico? Os diagnósticos são diferentes. É a etiologia, né? Etiologia é diferente. A diarreia alta. A diarreia alta é a diarreia de Delgado. O que o Delgado faz? Digere os alimentos. Então, quando você tem um acometimento de intestino delgado, você tem uma diarreia de volume, grande volume, restos alimentares, muitos gases e flatulência, gordura nas fezes. E quando a diarreia baixa? O cólon tem uma função, sobretudo, de absorção de água. É uma diarreia de frequência, vai várias vezes ao banheiro, tem tenesmo, que é o alarme falso, vontade de ir ao banheiro, senta lá no vaso e não sai nada. Diarreia líquida, sai muita água. Então, essa é a diferença de alto e baixo. Qual a diferença prática para nós? Os diagnósticos são diferentes. O que é disenteria? Disenteria é uma diarreia com febre, sangue, muco ou pus. Se tem febre, sangue, muco ou pus, é uma disenteria porque provavelmente é uma diarreia invasiva e, na maioria das vezes, infecciosa. Qual é a relevância de você saber se é uma disenteria? Se é uma disenteria, você vai prescrever antibiótico. E a gravidade é maior, obviamente, né? Então, é dentro desse círculo aí que a gente vai discutir um pouco, Áureo, sobre diarreia. Queria que você falasse um pouquinho para mim, assim, no ambiente de terapia intensiva, volta e meia tem um paciente internado, ele desenvolve diarreia? Desenvolve. E os culpados somos nós somos os culpados, né? A culpa é toda nossa. Em geral, são pacientes que estão fazendo antibiótico terapia e muitas das vezes de amplo espectro, né? No CTI a gente peca por excesso. A gente sempre dá um antibiótico com espectro maior do que em geral Quando precisa. sai a cultura, você Aí refina, ou às vezes você nem consegue refinar. A gente escalona, né, que a gente fala, né? A gente reduz o espectro. Então isso, o que acontece? A gente acaba com a flora intestinal do paciente, né?
A gente prejudica muito a Mata flora tudo, intestinal. né? Mata Mata tudo. boa e mata ruim. Exatamente. Então a gente mata as bactérias da pneumonia, por exemplo, mas também atinge a flora E intestinal. muitas vezes mata tudo, menos uma ruim, que sobra lá, que é o Clostridium. Difficile. Esse é difícil de Dificílimo. tratar mesmo. Que aí Então, o cara é vai verdade. desenvolver colite pseudomembranosa. Isso, eu já vi alguns casos, não é tão... Tive tão... colite É pseudomembranosa. mesmo, é? Vocês devem lembrar Tomando que... o quê? Macrolídeo? Tomando macrolídeo. Macrolídeo. Vocês devem lembrar que alguns papos medicodes atrás eu estava careca. Hoje eu estou cabeludo. Porque eu fiz um transplante capilar, né? E aí o que acontece? Pós-transplante capilar, eu tive que tomar macrolídeo. Né? Faz parte do protocolo. Cara, eu tive uma diarreia bizarra depois. E foi claramente com muco, né? Colite pseudomembranosa. Aí Tratou em tratei, casa mesmo. entrei com metronidazol e Metronidazol, resolveu. oral, é. Né? Então, assim, colite pseudomembranosa é um assunto muito interessante. É. Vale a pena a gente ter um papo médico sobre isso no futuro. Mas é mais específico, né? É mais comum quando você faz uma antibiótico terapia, E mais fiz probiótico prolongada, também, né? Fiz também probiótico. Tal. Então, em terapia intensiva é muito comum. Né? Já foi até mais comum em terapia intensiva, que a gente já tinha muitos casos, antigamente, de diarreias osmóticas pela nutrição Isso interal, que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Você Graças não vê... a Deus, hoje não mais. A gente vê muito menos, muito menos. Né? As formulações são melhores hoje, né? O que acontece? O paciente ia fazer um suporte nutricional enteral, passava lá um catéter nasoentérico, iniciava a dieta e por muitas vezes ele fazia uma diarreia osmótica e às vezes por alto fluxo, né? Porque às vezes o fluxo na bomba estava muito alto. E baseado na necessidade do paciente. O paciente necessitava de fazer um fluxo lá de 1 litro por dia, 1,5 litro, né? E isso dava diarreia osmótica, porque a composição da dieta mesmo favorecia isso. A osmolaridade da dieta era muito alta. Né? E aí puxava, né, líquido para dentro da alça intestinal, né? Então hoje a gente tem formulações muito melhores, né? Muito mais compatíveis e de osmolaridade mais baixa, né? É a evolução da coisa, né? Exatamente. Bom, por outro lado, no ambiente de emergência, digamos assim, a gente costuma ver o quê? Muitas diarreias agudas, e essas diarreias agudas principalmente são de etiologia viral, infecciosa, mas não invasiva, né? Rotavírus, que é a diarreia de 5 dias, lá o vírus de Norwalk, entre outros, né? As diarreias infecciosas invasivas, salmonela, campylobacter, Yersinia, E. coli enteroinvasiva, E. coli enterohemorrágica, né? Que geralmente cursam com quadros de disentéricos. O paciente tem febre, muitas vezes baixa, diarreia com pus, diarreia com muco, diarreia com sangue. Você só precisa ter uma dessas com diarreia para caracterizar semiologicamente como disenteria. Pode ter um exame laboratorial com leucocitose com desvio. Aumento da PCR-T importantíssimo. Pelo histórico, né? Às vezes é um viajante. Isso. Foi para um ambiente novo. Tem um grande mandamento do viajante: não comerás maionese. Tu viu esse? Já, isso aí. Já sofri com esse. Não comerás maionese. Não beberás água da torneira. Então tem vários mandamentos do viajante para combater aí diarreia. No caso aí disentérica, né? Ovo, né? 10% dos ovos tem salmonela. Você tem que lavar o ovo, gente. Lava o ovo, cozinha bem, não consome ovo cru, né? Existem as diarreias tóxicas, que é também da maionese, que é o Staphylococcus, produz lá a enzima termolábio termoestável. Quer dizer, não adianta a cocção, se for a termoestável... A intoxicação é pela toxina, não é pela bactéria. E a toxina, ela é de início rápido. Pô, eu comi um negócio hoje. Poucas horas depois. Daqui a 4, 6 horas já tô com diarreia. E a diarreia dura pouco. Porque você acaba eliminando a toxina. 2 dias, né? Mas pode dar febre, pode dar outros sintomas, né? Existem as diarreias parasitárias. Eu trabalhei no interior há muito tempo. Aí teve um técnico lá que uma vez chegou: Guilherme, eu já estou há 3 semanas com uma dor periumbilical, uma dorzinha chata, aí me dá aquela cólica, eu vou, evacuo, sai aquelas fezes com resto de alimento, muitos gases, né? Muita flatulência, giardia. Pô, como é que você sabe? Pô, diarreia alta, crônica, numa cidade do interior. Você bebe água da onde? Ah, do poço.
Não, tipo, pode dar lá o secnidazol que vai melhorar. Secnidazol melhora. Entendeu? 2 gramas. Ameba já é colite, né? Mais Então, a grave. ameba é diarreia baixa. Mais grave, mas mais raro. Pode também. dar disenteria, diarreia aquosa, mas muitas vezes com sangue. Você já viu abscesso amebiano? Já vi, cara. É, Inclusive, eu vi tem uma história bizarra. Você quer ouvir essa história Vamos. bizarra? A história bizarra é o seguinte: eu era interno, tá? E chega um paciente com massa infocilíaca direita. Todo mundo palpava a massa do paciente e tal. Câncer, é a primeira coisa que vai Câncer. pensar, né? Fez lá uma colonoscopia, viu um blastoma. Essa é a linguagem que o pessoal usa. Viu uma maçaroca. Blastoma é como se fosse um brocotoma, né? Um brocotoma. Viu uma Tem gente que chama maçaroca de blastoma. secal, em região secal. Rapaz, a residente vira pro paciente e fala: olha, o senhor tá com câncer de cólon. Mas pode ficar tranquilo, a gente vai tratar, tal. Se faz isso, Não, diagnóstico de câncer é histopatológico. tem que tirar um pedaço. Sai lá pra no ver. histopatológico. Ameboma. É. Ameboma. E o paciente ficou Claro. uma arara. É. Você vai chegar pro paciente e falar: tem uma boa e uma má notícia para te dar. Qual que você quer primeiro? É. Ah, eu quero uma boa. A boa é que você não tem tem câncer. câncer. E qual é a má? A má é que você não tem câncer. A má pra mim. Exatamente. Então, é complicado. Então, esse era um abscesso amebiano, no caso, um ameboma, né? E esses abscessos amebianos podem dar em fígado, que dá aquele aspecto de achocolatado, né? É, eu vi um hepático uma vez e é isso mesmo. Um aspecto é horroroso. achocolatado, né? Tratamento metronidazol sempre, às vezes por 10 dias, né? É. 10 dias é o clássico. E né? drenar, né? E drenagem, lógico. Então, assim, existe, né, as parasitoses, as euminthias também. Você lembra do cólera? Lembro do cólera. Lembro, né? A gente lembra. A gente O pegou cólera isso. teve surtos no Haiti, pós-terremoto, isso nos anos 2000. No Peru, teve aqui no Brasil na década de 80. Década de 80. Finalzinho, né? É. O cólera é que você pode evacuar até 10 litros em um dia. Matava por desidratação. Inclusive, a Coca-Cola fez uma campanha muito interessante para o cólera, né, no Haiti, doando soro. Né? E muito soro, porque é necessário, hidratação vigorosa, né? E o tratamento com tetraciclina, né? Muitas vezes. Cólera é realmente uma doença gravíssima, né? A gente teve epidemia de cólera no Brasil, nessa época aí, anos 80, acho que foi 80, foi 90 não, acho que foi 80 ainda, década de 80. E matou muita gente, tá? Com certeza, Matou desidratação muita gente. gravíssima, né? É. Temos também em pacientes, que é uma outra entidade, que é a diarreia do imunossuprimido, né? Diarreia do HIV. Diarreia do HIV tem 1 milhão de causas. Aí, além de todas essas que nós citamos, tem agentes bizarros, né? Como os coccídeos. Isosporabele, criptosporídeo, microsporídeo. Pelo próprio HIV, pelo medicamento, ritonavir, dá muito, né? Então, assim, veja o mundo, né? Diarreia. E com base na semiologia. Porque você não faz cultura, isso aí esquece, não faz. Na prática não faz. PCR. Não. Até o exame parasitológico é complicado, você tem que ter um bom laboratório para fazer a análise. Tratar, né? e ver se vai melhorar. Né? E aí até a antibiótico terapia você tem que pensar em todos os agentes, né? Você vai fazer cipro com metro, cobre o quê, né? E o coccídio, o Bactrim cobre coccídio. Então, é um esforço aí em relação às etiologias, né? E tem as outras causas não infecciosas, né? Metformina, já pegou muito? Metformina, direto, né? Uma causa importante. Doença inflamatória intestinal. Isso. Depois que você cobriu isso tudo, o cara continua tendo diarreia, por vezes disenteria. Aí tem que estudar melhor. Colonoscopia. O próprio paciente HIV, o ideal é que quase todos vão para colonoscopia, porque tem CMV. Eu já tenho caso publicado, inclusive, de paciente com 4 agentes etiológicos diferentes no intestino. Caramba. Com infecção, tuberculose, citomegalovírus, coccídio e diarreia bacteriana. Só não tinha CD4, né? O resto ele tinha. Exatamente, né? Então, assim, um tema super interessante, diarreia. Então, cara, você tem que pensar em tudo isso que a gente está conversando aqui na hora de tratar. E a frequência, né? É viral? O que eu sugiro? Vê se é alta e vê se é baixa. A maioria é baixa, é líquida. O primeiro
Vê se é divisor disenteria ou de não. águas, né? Se não é disenteria, deve ser viral. Vai hidratar, vai se alimentar bem, vai com Deus. É. Se é disenteria, tem febre, ou tem sangue, ou tem muco, ou tem pus nas fezes, antibiótico. É. O que você tem que cobrir? Bactéria, gram negativo, principalmente. Acaba tendo alguma cobertura para gram positivo, a maioria dos antibióticos você vai acabar Anaeróbio, usando. né? E anaeróbio, né? Que é o clostrídio, etc. Então, metronidazol, cipro, às vezes funciona bem. Cipro não vai cipro- pegar estáfilo, né? Mas Cipro com estáfilo metronidazol, em geral, já é um esquema funciona antigo que bem, funciona né? muito bem. E o metronidazol, ele ainda cobre giardia e ameba. É. E aí, se você quiser, você completa com antihelmíntico, dá lá o probiótico É. e O recupera. metronidazol que tem uma característica, né? Que o metronidazol é um dos poucos medicamentos. Porque muita gente, quando a gente fala de antibiótico, né? Quem gosta de tomar uma cerveja, um vinho, É porque tem já uma tabuse pergunta logo, effect, né? então já pergunta logo, doutor, mas pode beber? Aí não pode Depende. beber. Com metronidazol, não. Não pode, Pode beber. né? O Bactrim também é muito ótimo, muito bom. O Gram Bactrim ainda cobre o estáfilo, né? O Bactrim, né? É. Que a Cipro já não faz já isso. não faz essa cobertura. Né? Então, o Bactrim é uma excelente opção também, junto com o metronidazol e o antihelmíntico. No paciente com HIV, AIDS, imunossuprimido, o Bactrim é obrigatório. É. Tem que ter. Ainda Usa usa dos Bactrim cocídeos. profilático ainda ou não? Para o HIV, É, usa. usa, né? Usa Já sim. 30, 40 CD4 anos. Né? abaixo de 200 usa. É. A profilaxia para pneumocistose, né? E abaixo de 50 usa o macrolídeo pro micobactério avium celular, né? Que também é um agente que pode causar, as micobactérias podem causar diarreia, inclusive, né? Eu já vi diarreia até por sarcoma de Kaposi, né? Também, né? É mais comum é sangramento, né? Mas eu já vi diarreia também. Então, assim, a diarreia é riquíssima, né? E a gente falou do tratamento, mas a gente podia falar um pouco de hidratação, né? Não, e uma polêmica, né? O antidiarreico. Ah, bem lembrado, bem lembrado. O antidiarreico. Todo mundo adora antidiarreico. Doutor, não tem um remédio para eu parar com essa diarreia? Loperamida que você usa lá, o Imosec, né? Comprimidos de 2 miligramas, que geralmente você usa 2 comprimidos após cada episódio de evacuação, não excedendo 16 miligramas, se eu não me engano. 16 miligramas dia, né? Que dá 8 comprimidos, 8 comprimidos, de 2, né? E o Imosec, cara, na verdade, ele é um derivado opioide que vai diminuir ali a motilidade intestinal e que se você estiver eliminando uma toxina ou até tiver uma hiperproliferação bacteriana, vai atrapalhar. Vai atrapalhar e muito, né? A gente usa se não é disenteria, num paciente com AIDS, com ritonavir, que a gente sabe que é do medicamento, a gente acaba usando, né? Mas o que você acha da racecadotrila, por exemplo? Tiorfan? O Tiorfan foi muito usado durante muito tempo, principalmente para intestino irritável, né? Que é uma causa importante de diarreia, que é uma diarreia funcional, né? Isso. Paciente que alterna constipação, diarreia. Assim, na minha prática, o antidiarreico que eu uso é o Tiorfan. Não tem o problema lá do derivado opioide, né? Obviamente que nem o Tiorfan a gente não vai usar em diarreia aguda, né? Certamente. Mas naqueles casos em que a diarreia está relacionada aí ao intestino irritável, doença inflamatória intestinal, aí tem o seu uso ali, né? Se a causa não é infecciosa, principalmente, né? Perfeito. E a hidratação é aquilo, né? A hidratação oral é sempre preferencial, né? O mais importante da diarreia, pelo menos no idoso, na criança, é isso, é você repor, né, o líquido que o E que o pode paciente usar o tá soro perdendo. caseiro, pode usar, né, a pitada de sal, punhado de açúcar. Isso. Porque o sódio vai ajudar na absorção tanto da glicose quanto do próprio líquido, água de coco. Isso, né? sucos, né? Refrescos, né? Chás, para quem é adepto, né? Evitar coisas muito irritativas. Evitar o refrigerante, né? Evitar o refrigerante. E a hidratação venosa só se o paciente está com uma desidratação grave, ou está vomitando muito, tem uma restrição ali pela via oral e precisa de uma hidratação mais vigorosa. E quando que você vai usar lá o probiótico? Então, o probiótico, ele
pode não ser usado, existe Na essa maioria das possibilidade, vezes, né? tá? É. Mas ele pode ser usado quando você vai fazer uma erradicação do cólon, né? Ou que você vai usar uma antibiótico terapia de amplo espectro, vai cobrir gram negativo, gram positivo anaeróbio, Isso. e antihelmíntico é considerado até uma boa prática você Ou colocar quando a diarreia já tem uma duração maior, né? E Exatamente. quando você tem uma diarreia acima, por exemplo, de 14 dias, uma diarreia crônica, em geral você tem o comprometimento da flora intestinal, né? Sim. Então, nesses casos, o probiótico se Usa lá o aplica. florativo. Agora, o que a gente vê muito na prática é o paciente com uma diarreia aguda e querendo tomar o florativo, ou tomando. Inclusive, né? eu, durante algum momento da minha vida, não se concretizou, eu ia fazer um estudo, uma pesquisa sobre o uso de probióticos em pacientes com HIV e contagem baixa de CD4. Porque Interessante. isso poderia representar algum desequilíbrio, ou Da flora, para com o certeza. bem ou para o mal também. Porque você não tem imunidade ali, né? E aí, na verdade, você certamente muda ali Isso é a uma flora dúvida na local. literatura. Lógico. Isso é uma dúvida na literatura. Porque não é fácil de você diagnosticar isso. Você não vai ficar fazendo Pegar um paciente com colonoscopia menos de com biópsia 50, você vai qualquer pegar um. um paciente com menos de 50 de CD4, você vai colocar um monte de bactéria ali que você acha que é boa, mas Né? e aí? E se ela invade, né, e E aí? causa A gente não doença? sabe. E aí? Então, assim, quando você tem dúvida, você faz um estudo científico. Mas esse estudo não foi para frente, infelizmente. Deixo para vocês, tá? E aí, meu amigo, satisfeito? Satisfeito. Beleza. Muito bom, né? Um tema muito relevante na nossa prática. Super. Eu acho que o principal que o pessoal tem que guardar é as informações que a gente trouxe de semiologia, as etiologias que a gente trouxe e essas informações finais aí que você colocou. Então, agradeço a participação de vocês. Um abraço e até semana que vem.